Olá, crianças do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do ensino religioso. Mas antes, vamos preparar o nosso material? Eu espero vocês. Tudo pronto? Então anotem aí no caderno de vocês a data de hoje, a aula 9, festas religiosas, ensino religioso. Vou dar mais um tempinho.
Semana passada, vamos lembrar um pouquinho do que a gente já estudou antes de começar esse assunto novo. Nós terminamos o assunto líderes religiosos. Nós falamos de todas as matrizes, a ocidental, oriental, afro-brasileira e indígena. Os líderes da matriz afro-brasileira, nós vimos que tinha a Ialorixá, que era mãe de santo, o Babalorixá, que era o pai de santo, e da matriz indígena, o pajé ou xamã. Duas matrizes que aceitam tanto as mulheres como os homens nessa função de líder religioso. Na matriz oriental, nós vimos e conhecemos os líderes Dalai Lama, que é um líder espiritual e político do seu governo. Lembram o país onde ele mora? Isso mesmo, lá no Tibete. E Lama Padma Santen, que é o nosso Lama brasileiro. Falamos também do indiano Srila Prabhupada, que é do movimento Hare Krishna. Ele foi um mestre, um exemplo e fundou a ISKCON. Lembra? A Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. E esse templo também existe aqui em Curitiba, e a segunda foto é do nosso presidente, mestre, instrutor, o Prabhu Harakanta. Falamos também dos monges. Monge é um líder religioso? Não, né? Não. O monge, ele é uma pessoa muito importante para a religião. Eles fazem votos, se dedicam totalmente à religião, saem da sua vida social para viver na vida religiosa. Eles são muito importantes, passam as informações, estudam, fazem com que os grupos consigam entender e saber da religião através deles. Mas o principal compromisso deles é esse: estudar e passar as informações da religião para as outras pessoas. Eles não possuem todas aquelas outras atribuições de uma liderança, mas eles são muito importantes também. Nós temos aí na tela os frades franciscanos, que é da Igreja Católica. Nós temos a monja Coen representando os monges do budismo, e nós temos também os monges hindus, que é do hinduísmo. E hoje nós vamos começar um assunto novo: festas, festividades. O que seriam festas? Festas é a comemoração de uma data ou um evento histórico. São reuniões de pessoas num único local, que pode ser tanto só para se divertir, quanto uma reunião de pessoas que possuem um objetivo comum, como por exemplo os fiéis de uma religião.
Então, elas podem ser religiosas ou não religiosas. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para exemplificar melhor. Me ajudem a definir se essas datas são ou não religiosas. Quem já ouviu falar do chá de panela? Quem que já participou de uma festa dessa? Bom, quem já foi sabe que é uma reunião de mulheres que se reúnem com uma especial, que é a noiva, que está se preparando para o casamento, e levam presentes que ela vai utilizar com certeza na sua cozinha ou mesmo nos ambientes da sua casa, depois do casamento. É uma festa religiosa? Elas se reúnem por algum objetivo dentro de alguma religião? Não, né? Então, chá de panela não é uma festa religiosa. Festa de Natal. Bom, para os cristãos marca o nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus. É celebrado sempre no dia 25 de dezembro ou no dia 7 de janeiro para os cristãos ortodoxos. É uma festa que ela inclusive está descrita dentro da Bíblia, que é o livro sagrado. É uma festa religiosa? Sim, né? É uma festa religiosa. Aniversário. No aniversário, normalmente, nós celebramos uma data que acontece todos os anos. Pode ser pela nossa idade, né? Nossa festa de aniversário, cada vez que a gente completa um ano a mais de vida. Pode ser uma festa, um aniversário de namoro. Duas pessoas, quando começam a namorar, marcam o dia que começaram a namorar e aquele dia comemoram todos os anos. Ou a festa de casamento, que também é uma festa muito importante e que eles marcam e todos os anos comemoram quando chega esse dia. O carnaval. Vocês já pensaram no carnaval? Será que ela é uma festa religiosa ou não? Eu fui pesquisar e os historiadores dizem que o carnaval ele surgiu muito tempo atrás, na Idade Média. E ele é entendido como um momento de liberdade que antecede a quaresma, que é um período onde nós passamos várias provações, vários limites. Então, ele acontece normalmente com um grupo de pessoas que brincam, invertem as funções das coisas através das fantasias. Na época, na Idade Média, por exemplo, os sacerdotes, que eram os líderes, eles se vestiam como as pessoas da comunidade, como uma pessoa comum e vice-versa. Também os comuns se fantasiavam como os sacerdotes e eles trocavam os papéis nas brincadeiras. Então sempre faziam essa brincadeira que mais tarde foi agregado a algumas religiões. Na cidade de Paris, por exemplo, onde começou toda essa forma de se festejar, foi um país que realmente foi imitado por vários outros. Cada cidade tinha uma maneira diferente de comemorar, mas o Rio de Janeiro teve uma forma bem peculiar de trazer mais importância para essa festa, ou mais tamanho para essa festa, através dos desfiles das escolas de samba. Depois, mais tarde, depois que o Rio de Janeiro começou a produzir essa festividade do tamanho que é hoje, São Paulo também se identificou com isso e hoje também existe, num grau um pouco menor, com uma festa um pouco menor, mas também bastante produzida, com escolas de samba e que também fazem parte hoje da cultura dessa festa carnaval. Vocês sabiam que o Carnaval do Brasil ele já fez parte do Guinness Book? O Guinness Book é um livro que é de uma coleção de ações, tanto humanas como da natureza, que se sobressai perante a qualquer outra ação no mundo todo. É muito importante e precisa sim ter um destaque muito grande para fazer parte desse livro. E o Carnaval do Brasil já fez parte de uma dessas coleções. É uma festa religiosa? Né? Como eu mesma falei, ele é uma festa que antecipa a quaresma, que é um período onde está registrado no livro sagrado. Então, é uma festa religiosa. Inauguração de uma loja. Essa festa ela tem o objetivo de atrair clientes. Uma cidade abre uma loja nova
Então, essa loja precisa que a comunidade dessa cidade saiba que vai ter uma outra opção de compra. Então, o único objetivo é esse, dizer que está nascendo ali uma outra opção para os consumidores daquela cidade. É uma festa religiosa? Não, né? Não tem nenhuma menção a nenhum tipo de religião, é simplesmente para reunir as pessoas da cidade. Diwali. Vocês já ouviram falar nessa festa? Essa festa ela também é conhecida como Festival das Luzes. Ela é uma comemoração da vitória dos deuses contra o mal. O mal gostaria de ganhar vários privilégios dentro do universo e os deuses foram lá e guerrearam e conseguiram vencer. Então eles fizeram uma festa para comemorar esse acontecimento. Ele é a festa do hinduísmo, fica lá na Índia. Conta essa história detalhe por detalhe que eu vou vir contar para vocês, mas isso é assunto de outra aula. Como eu já falei, é uma festa religiosa do hinduísmo. Dia dos Namorados. O objetivo dessa reunião é uma união amorosa entre duas pessoas que se conhecem e no dia que eles marcam o aniversário, como eu falei anteriormente, o aniversário de namoro deles, do dia que eles começaram a namorar. Mas a sociedade também comemora o Dia dos Namorados, que é uma data fixa, no dia 12 de junho. E o objetivo é fazer com que todas as pessoas que conseguiram estar nesse relacionamento e que é tão importante, possam lembrar desse momento e comemorar. Vocês acham que Dia dos Namorados é uma festa religiosa? Não, né? Também não tem nenhuma menção ao sagrado. Seria uma festa não religiosa. Boi Bumbá. Vocês já ouviram falar dessa festa? Essa festa pode ser chamada de Boi Bumbá ou Bumba Meu Boi. É uma festa do folclore popular brasileiro onde tem personagens, tanto humanos como de um animal, que é um boi. É a história de um boi que morre e ele é ressuscitado. É uma história que é muito comemorada lá no Maranhão. Tem vários valores culturais afro-brasileiros, é um diálogo entre a religiosidade e a própria literatura, porque traz uma história que é contada de geração em geração. A ligação do boi com esse rito religioso dá um caráter sagrado, como a gente chama, porque faz menção a uma religião. É uma festa religiosa, como eu já falei, e é uma festa que traz muito da cultura do povo maranhense também. Festa é algo tão gostoso, né? É normalmente recheada de alegria, união das pessoas que se assemelham, é uma confraternização. Festa realmente faz parte de toda a nossa história da humanidade, porque é uma coisa muito bacana, reforça muitos assuntos e é muito gostoso de participar. Vamos conhecer então as festas religiosas? Festas religiosas são manifestações culturais presentes em diversas organizações religiosas e espirituais. Nessas festas, geralmente são comemorados acontecimentos e personalidades importantes para a religião. O povo brasileiro, ele tem muita fé. E essa parte espiritual talvez seja o que faça dele um povo tão positivo, um povo que vai atrás dos problemas do dia a dia com muita convicção. No nosso calendário, principalmente o nosso calendário brasileiro, ele está recheado de festas da religião, principalmente da religião católica. E através dessas festas, os fiéis manifestam, a sua fé, comemoram o seu santo de devoção, pedem uma graça ou agradecem um pedido atendido. Algumas delas são comemoradas no país inteiro, algumas não. Algumas, como o Bumba Meu Boi que eu falei, é comemorado só na região ali do Maranhão. E isso faz com que as festas, quando são comemoradas no país inteiro, acabe pegando as características de cada um desses lugares, mas o geral, o objetivo
principal continua sendo o mesmo. E essas festas que são mais regionalizadas traz muito mais a cultura do povo. E ele traz essa cultura resgatando, mobilizando a comunidade, resgatando memórias, unindo as pessoas que lembram dos fatos ocorridos há muito tempo atrás. E isso faz com que essa tradição se perpetue. O que seria tradição, professora? Seria todo esse assunto que é passado desde muito antigamente, de pessoa para pessoa, e que hoje se mantém, com algumas modificações e crescimento e desenvolvimento da sociedade, mas com o mesmo objetivo, um objetivo, no nosso caso aqui, religioso. Bom, hoje nós vamos ver uma festa religiosa que é de conhecimento de vocês, a Páscoa. Mas eu trouxe essa festa hoje porque ela tem uma curiosidade. Você sabe o que é Páscoa? Já viu que nessa época do ano, nos mercados e propagandas, existem à venda a menção aos ovos de chocolate e ao coelho? Será que seria só isso? A Páscoa se resume a essa ação? É o que nós vamos ver hoje num vídeo que eu vou passar para vocês. Antes de começar a falar os detalhes de como a representação do coelho e dos ovos acabaram entrando das festividades religiosas, esse vídeo vai contar as duas curiosidades que eu comentei com vocês. Além dos ovos representarem essa força, nascimento e vida, existem vários outros significados por trás disso. Assistam o vídeo e depois a gente vai conversar. Olá, pessoal! Você sabe o que é a Páscoa? Já viu que nesta época do ano, nos mercados e propagandas, existem a venda e a menção aos ovos de chocolate e ao coelho? Páscoa significa passagem. A Páscoa é uma celebração religiosa. Existem diferentes formas de celebrar e diferentes simbologias, mas também existem muitas pessoas e religiões que não celebram a Páscoa. No judaísmo, por exemplo, a Páscoa judaica também está relacionada com a passagem dos hebreus pelo Mar Vermelho, que, libertos por Moisés, fugiram da escravidão do Egito. Você já ouviu essa história? No cristianismo, para os cristãos, a festa da Páscoa faz referência à última ceia de Jesus, que seria o Filho de Deus, e culmina no julgamento, crucificação e ressurreição de Jesus. E os ovos? Você sabe de onde vem essa tradição? A tradição de entregar ovos decorados na Páscoa existe desde antes do cristianismo. Para as civilizações antigas, o ovo era um símbolo de força, vitalidade e fertilidade. Presentear amigos com esse item era como desejar fartura nas colheitas que viriam. E o coelho? O coelho da Páscoa é um símbolo utilizado por representar a fertilidade, o nascimento e a esperança da vida. A sua relação com a Páscoa foi definida historicamente a partir da representação que este animal possui para diversos povos antigos, como símbolo da esperança na renovação da vida. Se você e sua família celebram a Páscoa, aproveitem para festejar, sem aglomeração. Se vocês não celebram a Páscoa, aproveitem para aprender e conhecer sobre as diferentes culturas do Brasil e do mundo. O importante é conhecer as diferentes tradições e culturas para respeitá-las. Obrigada e até a próxima! Vocês viram que a Páscoa possui dois significados? Então nós vamos comentar sobre o primeiro significado que ele cita, que é a Páscoa judaica. A Páscoa judaica, ela vem também de muito tempo atrás, conhecida pelos judeus como Pessa. É uma palavra em hebraico que significa passagem. Ela conta a história dos hebreus, o povo judaico que era escravo do faraó, lá no Egito.
Então, para fugirem dessa escravidão, eles foram liderados por um homem chamado Moisés. Eles fugiram, foram perseguidos pelos mandantes do faraó, e quando chegaram na frente do Mar Vermelho, eles não tinham mais para onde correr. Eles seriam capturados e voltariam a ser escravos do faraó. Então Deus abriu uma fenda gigante no meio das águas e esse povo fugiu por entre essa fenda. Quando os soldados chegaram na praia, essa fenda se fechou. Então, dessa forma, o povo hebreu conseguiu fugir e conseguiu passar por essas águas. Por isso tem esse significado de passagem. Na realidade, essa passagem, ela significa o nascimento desse povo que ia começar uma nova nação, longe dali. E eles fazem um grande percurso até encontrar esse lugar. Vocês sabiam que durante a comemoração do Pessah, até a comida tem um significado diferente? Eu vou mostrar para vocês aqui uma foto, vejam lá na tela, que representa as passagens dessa história e o sofrimento desse povo para poder reconstituir a sua nação. Durante o Pessah, que dura em torno de 8 dias, eles não consomem nada que possui fermento. E só é permitido o pão sem fermento, o vinho, uma carne com osso, uma raiz amarga, uma pasta com uma mistura de frutas, água salgada e ovo cozido. E cada um desses alimentos tem um significado diferente. Vejam lá na tela. O pão, ele é sem fermento, ele não cresce. Por quê? Qual é o significado disso? O pão, quando é feito o pão, junto com os ingredientes, é colocado o fermento e precisa ter um tempo para ele reagir e o pão crescer. Quando eles estavam fazendo essa passagem, eles não tinham tempo para que o fermento reagisse. Então, eles comiam o pão feito mesmo, sem a espera desse crescimento. O vinho é a mesma coisa. O vinho também que eles não conseguiam esperar essa fermentação, então, durante o Pessah, eles tomam um suco de uva, mais ou menos representando como seria o vinho sem a fermentação. O pedaço de carne com osso, ele simboliza o sacrifício desse povo, de todas as privações que eles passaram nessa fuga, porque eles sabiam que teriam dificuldades, e esse alimento representa essa parte. A raiz amarga, que aí na foto está simbolizada pelo alface, ele representa a amargura do tempo da escravidão. Todo aquele sofrimento, todo aquele amargo mesmo que representa esse gostinho do alface sem tempero, que seria dessa dificuldade desse povo. Tem também uma pasta que está aí num potinho, ali na foto, e que ela representa a argamassa. É uma mistura que é feita para se produzir tijolos na construção dessa nova população. E ali está representado num potinho. É uma mistura de maçã com uva, nozes, que faz com que ela fique naquela consistência. Tem também a água salgada, que simboliza as lágrimas e o suor do tempo da escravidão. Vocês já perceberam que o nosso suor e as nossas lágrimas possuem um salgado, e a água salgada vem representar. Ele não está aí na foto como água, ele está aí como ele é usado para ferver e cozinhar as batatas. Tem uma batata representada no prato. E por último, o ovo cozido, que simboliza a esperança de recuperação desse povo. Como eles saíram de uma época muito sofrida, que era a escravidão, e passaram por um longo processo até conseguirem restituir o seu povo, eles tinham, durante todo esse percurso, o que levava eles a conseguir o sucesso dessa jornada, seria essa esperança, que é representado pelo ovo cozido. Qual a outra Páscoa que o vídeo se refere? Vocês lembram? É a Páscoa cristã. É uma festa religiosa que é comemorada no Brasil todo e que termina no domingo de Páscoa. Ela não é só nesse dia. Ela é considerada uma das mais importantes do nosso calendário, que, como a gente já viu, é um calendário cristão. E no domingo é comemorado a ressurreição de Jesus Cristo, que ocorre 3 dias após a sua morte.
Mas essa comemoração, ela acontece uma semana antes, que eu já vou explicar para vocês. Ela não tem uma data fixa, ela é sempre num domingo, entre o dia 22 de março e 25 de abril. Esse ano de 2021, ele foi comemorado no dia 4 de abril. Essa data é definida com um cálculo onde as pessoas que seguem essa religião fazem entre o carnaval e a Páscoa, que é o período de Quaresma, como eu comentei com vocês. Além de ser muito importante, de ter uma importância religiosa muito grande, durante a Páscoa é costume oferecer ovos de chocolates para os entes queridos. E como eu já falei antes, o significado disso é que as pessoas de quem a gente gosta, a gente sempre quer o melhor, A gente sempre quer desejar o melhor para essa pessoa. E como eu já falei, o ovo significa força, nascimento, vida. E é por isso que antigamente ele era simbolizado até pela própria pintura da casca do ovo, e com o tempo passou a ser fabricado de chocolate, porque é um alimento que todos gostam, mas que leva ainda a simbolização desse objeto. A celebração da Páscoa cristã, ela dura uma semana. Ela se chama Semana Santa. E tem todos os eventos que se relacionam com a crucificação de Jesus Cristo. Ela começa num domingo anterior, chamado Domingo de Ramos, onde fala sobre a chegada de Jesus Cristo em Jerusalém. E a partir disso, todos os dias tem um evento diferente, e durante toda a semana é lembrado todos os sofrimentos que Jesus teve até ele ser crucificado. Na sexta-feira, que antecede o dia de comemoração do domingo de Páscoa, ele é crucificado e morto. E no domingo ele tem uma grande vitória em cima de todo o sofrimento que ele teve, ressurgindo, renascendo. E é isso que nós comemoramos no domingo. Para os cristãos, a semana toda é muito importante. A semana toda tem um significado diferenciado. E para as pessoas que seguem essa religião, o domingo é o dia especial. É realmente o dia que Jesus vence e que traz para a gente uma nova esperança, uma nova vida. Bom, vamos para a nossa atividade de hoje? Nossa atividade de hoje, ela é para vocês observarem essas duas imagens que eu trouxe, o Natal e a festa do pijama. Copie o nome de cada uma no seu caderno e escreva se ela é ou não é religiosa. Nós já falamos sobre qual é o objetivo da festa religiosa e qual é a festa que não é religiosa, que não tem objetivos sagrados. Então prestem atenção, pensem, façam a tarefa que eu fico aqui esperando vocês.
Conseguiram terminar? Quem não conseguiu não precisa ficar preocupado, que vocês podem continuar depois que terminar a aula. Mas já vamos pensar então no que vocês responderam. A primeira imagem, Natal. Muito bem, é uma festa religiosa. Tem a ver com uma história, tem a ver com um objetivo que está na Bíblia, o livro sagrado dos cristãos. Muito bem. E a festa do pijama? Não, né? A festa do pijama, ela só tem o objetivo de reunir mesmo os amigos, passar uma noite comendo coisas gostosas, brincando, conversando e passando uma noite diferente na casa de algum deles, né? Isso mesmo, ele não é uma festa religiosa. Vocês conseguiram compreender? Festa religiosa, passagens sagradas. Festas não religiosas, aquelas que só servem para unir pessoas, para comemorações, não estando ligada a nenhuma das religiões. E vamos fazer a nossa revisão da aula de hoje para a gente fixar os conteúdos. Vamos lembrar o que nós falamos hoje? Hoje nós recordamos a última aula, liderança, conhecemos a diferença entre festas religiosas e não religiosas e aprendemos sobre a Páscoa judaica e Páscoa cristã. Aprendemos muitas coisas hoje e muitas curiosidades, né? Quando eu estudei essa aula, eu vi quantas coisas a gente ainda não sabe, mas que bom que podemos aprender. Bom, essa aula vai ficando por aqui. Não esqueçam de lavar bem as mãos, abraços só de longe e se precisar sair de casa, use a máscara. Até semana que vem.